Abram as Bíblias, Atos dos Apóstolos, vamos ler no capítulo 1 e vamos ler no capítulo 2 também. Glória a Deus. Localize aí, abra sua Bíblia. Vamos ler capítulo 1 de 7 a 9. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos mais uma vez, pedimos graça, força, a unção do Teu Espírito, para falar a palavra do Senhor, instruir no Senhor, com a graça do Senhor. Abre a porta da palavra, confirma todas as portas do Senhor abertas neste lugar, e o domínio do Teu Espírito surpreenda com Teu mover. É a nossa oração em nome de Jesus. Quantos concordam, diga glória a Deus. Glória a Deus. E tomem assento. Nós estamos ainda no seminário Dúvidas e Polêmicas. O que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela diz. Então, quando é polêmica, a gente encontra tudo, em tudo a gente encontra respaldo na palavra. Mas tem um assunto que ele é um pouco controverso, principalmente quando esse assunto ele vai para as igrejas tradicionais. Alguns cessacionistas, outros continuistas. Existem algumas discrepâncias no tema quando a gente fala de avivamento. E Deus tem colocado no meu coração para nós falarmos um pouco nesses dias, nessas terças que seguirão, hoje e nas seguintes, vamos dar um pequeno seminário sobre o tema o avivamento bíblico necessário para estes dias. O avivamento bíblico necessário para estes dias. Nós estamos vivendo num tempo de muita hipocrisia. Acho que a palavra certa é essa. Porque a palavra hipocrisia, de hipócritos, hipocrises e algumas outras correlatas, é uma palavra que diz respeito a uma pessoa que representa algo que não é de fato a sua vida. Por isso que ali dessa palavra vai sair persona, personagem, né? É uma pessoa que representa um papel que não é a realidade da sua vida, né? Os atores, por exemplo, não é? Tem muita gente que vê um ator na rua e chama ele pelo nome
daquilo que ele representou no filme, na novela, né? Ó o fulano de tal ali, que eu não sei mais. E aí, mas não, aquilo lá foi uma representação. E muitas vezes, o ator bonzinho do filme ou da novela é um cabra mau na vida real, né? É uma discrepância. E nas igrejas, e eu digo em termos gerais, tem acontecido muito disso. Há uma certa hipocrisia, porque na igreja se canta louvores, fala de amor, ouve palavras, mas lá fora parece que a vida é outra. É uma representação. Qualquer coisa o bicho pega. Qualquer coisa agora odeia. Estava amando, agora odeia. Ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. A palavra fala quantas vezes sobre não mentirás e quantos mentirosos nós temos no nosso meio. Verdade ou mentira? A palavra fala dos verdadeiros adoradores, mas a gente tem que implorar a igreja para adorar. Tem que implorar a igreja para fazer alguma coisa de verdade. Que mentira é essa? Que mentira é essa? A maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar. A maioria das pessoas, se alguém erra com ela, você pode ter acertado 1000 vezes, mas errou uma, tchau. Belém, Belém, nunca mais fica de bem. É um povo inconstante, estou falando em termos gerais, mas se a carapuça servir para mim, eu devo colocá-la, não é verdade? É um povo inconstante. Quando precisa de Deus, vem para a igreja na maior empolgação, buscando, amando os irmãos, amando a igreja, mas depois que recebe a bênção, parece que a pessoa muda. O que está faltando? Está faltando avivamento. Está faltando avivamento. O avivamento bíblico. Não é esse avivamento que estão falando que a igreja está avivada, mas os congressos, depois de muitos congressos, muitos vão para motéis. O pregador do congresso está no 3º casamento, que Deus nos guarde. O camarada descobriu que quem estava pregando não sei aonde cheirava cocaína. E a igreja dando fortuna de oferta. Quando vai um honesto lá, não oferta para o honesto. Não é uma hipocrisia? Essa palavra não está certa? Vem para a igreja com a vida, eu não gosto de falar essa palavra, mas quando ela vem na minha mente, eu tenho que falar. Vem com a vida desgraçada para a igreja. Aí recebe toda a mudança que Deus promove, é Ele que promove. As palavras tocaram, as palavras falaram, as palavras edificaram, as palavras curaram, as palavras fizeram que a história da pessoa mudasse. Mas agora está odiando o tipo de palavra que está sendo pregada, sendo que a palavra é a mesma. Está faltando avivamento. Está ouvindo? Porque tem muitos nesses dias que terão ouvidos, mas não ouvirão. Está faltando avivamento, o avivamento bíblico. Não é o avivamento do pula-pula, que você vai num congresso, todo mundo pula, todo mundo salta, cai lá na unção do Espírito, mas a vida é a mesma depois. As mentiras são as mesmas. As brigas são as mesmas. Olha, foi fantástico, eu fui arrebatado, eu fui demais, mas a vida é a mesma. Por favor, eu falei alguma palavra aqui que está errado? Não. Nós temos, irmãos, que implorar o verdadeiro avivamento. Nós não temos que implorar os movimentos, nós temos que implorar o avivamento.
é diferente. Movimento nós temos demais, tem estádios sendo cheios, tem lugares sendo lotados com milhares de pessoas, tem ruas sendo lotadas com milhares de pessoas, mas parece que é só uma facção, é só um outro grupo, que ali é o grupo dos fulano de tal, ali é o grupo do seita fulano de tal, ali é o grupo dos que é assim, o outro é daquele jeito, é só mais um grupo. A igreja não é isso, a igreja ela faz diferença na terra, a igreja é sal e luz na terra, a igreja tem um testemunho de Cristo nela. Falta avivamento, é um povo morto, é um povo sem vida, é um povo que não consegue orar 10 minutos. Uai, pastor, o senhor consegue orar quanto tempo? Não é isso, irmão. Escute, quando Deus enche alguém do Espírito Santo, ele ora. Ele não ora, ou ela não ora pela força própria, é o avivamento que está ali na vida dela. Tudo é pela graça, tudo é pela presença de Deus. Ninguém é santo porque é forte demais. É a presença de Deus nas nossas vidas que faz a diferença. Você nunca vai conseguir vencer no âmbito espiritual para a glória de Jesus. Você nunca vai conseguir vencer sem a graça. Sem a presença de Deus, você vai amar o pecado, você vai amar a prostituição, o adultério, você vai amar o outro ter morrido, o outro ter caído, o outro ter fracassado, você vai amar as coisas que a carne ama, mas quando o avivamento chega, você começa a amar as coisas que Jesus ama. Você começa a desejar as coisas que, se Jesus estivesse aqui encarnado, Ele amaria. Há uma diferença enorme. Nós precisamos de avivamento. Talvez esse culto não fosse um culto para a glória a Deus dos lábios, mas para lágrimas do coração. Eu estou errado. Eu estou longe desta realidade. E o choro nos leve a lágrimas de arrependimento, para que venha de novo sobre nós o avivamento. Tem alguns livros maravilhosos, fantásticos, sobre o avivamento, que eu já li há alguns anos, mas são livros que eles são eternos. Creio que foram revelações de Deus, como O Fogo do Reavivamento, Wesley Dowell. Eu até anotei um prefácio do livro dele aqui. Outro, Porque Tarda o Reavivamento. Que livro fantástico, um livro desse tamanhozinho. Impacta, eu até pus lá no grupo dos obreiros. É um livro que a gente tem que ler, acho que uma vez por mês. Livros que nós devemos ler para nos empolgar para as coisas de Deus. Parar de ficar assistindo tantas séries. Parar de ficar envolvido com tanta rede social. E começar a mergulhar nas santas escrituras do Senhor, a palavra de Deus. E em livros excelentes, cujos autores foram revelados por Deus para escrevê-los para a edificação dos que amam a Jesus Cristo. É hora de mudar nossas atitudes. Se nós caminhamos para a perdição, como seremos achados? Como queremos viver uma vida de achado, se nós estamos andando para sermos perdidos? Como que nós podemos ter tudo de Deus, se estamos caminhando para perder tudo que nós temos de Deus? Neste prefácio está escrito: se não houver alguma espécie de avivamento em nosso país, e é bom lembrar que ele está falando a respeito dos Estados Unidos da América, mas nós podemos trazer estas palavras para nós. Se não houver alguma espécie de avivamento em nosso país, o Brasil, vou fazer isso,
caminharemos para um estado muito semelhante ao do paganismo da igreja de Roma. E aqui ele não está falando primeiro do romanismo católico de hoje. Ele está falando do Paulo que escreveu a carta aos romanos. E começou no capítulo 1, 18 até 3:20, mostrar a realidade do homem que afastou-se de Deus, que desprezou ter conhecimento de Deus. E agora ele diz, continuando, esta avaliação espiritual das condições de nosso país, hoje foi a conclusão perspicaz de John Whitehead, presidente e fundador do Instituto Rutherford. Suas palavras são assustadoras, se as tomarmos com severidade e seriedade. Roma era pagã. É só ler o capítulo 1 da Epístola de Paulo. O fato é que existe uma lei moral que diz: se os homens e as mulheres forem deixados à mercê de suas livres escolhas e atos, irão de mal a pior, a não ser que essa tendência seja revertida pela graça divina. Lemos as palavras de condenação. Deus os entregou à impureza sexual, Deus os entregou a paixões desonrosas, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, 24, 26 e 28, os versículos. Pessoas que não fizeram caso, e eu receio que a igreja de hoje não está fazendo caso. As palavras estão sendo faladas, anunciadas, pregadas, os ensinamentos estão sendo dados, mas nós estamos escolhendo, talvez de maneira inadvertida, ou inconsciente até, mas raramente creio, estamos escolhendo ouvir pessoas que estão nos afastando de Deus e dos nossos irmãos. Estamos escolhendo lugares para congregar, e eu não digo isso para querer entusiasmar ninguém, olha o tanto que o culto está cheio de pessoas. Mas eu estou falando uma verdade que deve ser anunciada. Escolhendo lugares que tenham facilidade, que não me cobre nada, que não me advirta de nada, e que eu possa ser quem eu quero ser, quem eu queira ser. Escolhendo lugares onde eu posso, terminando o culto, sambar, adorar do meu jeito, pulando, gritando. Quem sabe um rock, quem sabe um sertanejo, quem sabe um forró, porque é isso que está acontecendo em muitos lugares. Tem muitos lugares que você passa na porta, se não tivesse uma placa escrito igreja, você pensaria que seria uma boate. Por favor, eu estou mentindo? Mas muitos de nós escolhendo ir para esses lugares, porque lá não há cobrança. E lá eu posso ser quem eu sou, e foi bom demais, eu até arrepiei. Queridos, eu já falei aqui, eu arrepiava quando eu entrava ali na pista de dança das boates. Eu arrepiava, principalmente quando colocassem lá o Queen, colocasse Led Zeppelin, colocasse não sei mais o que, eu arrepiava, ia para lá, para o meio, pular e gritar, e arrepiava emocionado, porque a carne emociona. Mas Deus não trouxe a nós coisas que emocionem a carne. Deus trouxe a nós coisas que tiram o domínio do pecado da carne e emociona a alma e o espírito do homem e faz dele ou dela adoradores que adoram de verdade, em espírito e em verdade. Isso não é chavão, isso é uma verdade. Adorar em espírito e em verdade é uma vida de sacrifício, onde Deus sempre será o primeiro na minha vida. Alguém vendo ou não, Deus será sempre o primeiro. Eu me sacrificarei. Estou diante da TV, não tem ninguém perto, uma cena de nudismo, eu tiro na hora, porque eu não estou servindo as pessoas que me veem, eu estou servindo o Deus que me vê. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Está morrendo em nós o santo temor e tremor, está morrendo, e nós não estamos percebendo. É fácil olhar para onde não se olhava mais, porque tínhamos sido convertidos.
É fácil assistir o que nós não assistíamos mais, porque tínhamos sido convertidos, mas isso não nos toca mais, não é problema mais. Eu amadureci na fé. Será que é isso mesmo? Ou eu me distanciei da fé? Eu não estou pregando, queridos, para agradar, senão primeiro a Deus. Não é para agradar a nós. Nós precisamos sofrer certas afrontas da palavra de Deus para poder acordar. Está muito fácil pecar. Está muito fácil abandonar o caminho. Está muito fácil ir na igreja o dia que eu quero. Está muito fácil ficar aí assentado nesse sofá, porque hoje eu estou cansado. Sendo que quando a gente está avivado, a gente não abre mão de estar na casa de Deus. Quando a gente está avivado, a gente não abre mão de adorar junto com um grupo de louvores maravilhosos que foram entoados. Quando a gente está avivado, a gente nem consegue sentar no banco e ficar conversando. A gente tem atenção para o altar e para a palavra. É por isso que o pecado tem facilidade sobre nós, porque já não há temor. Estou falando algo errado? Então é o Espírito Santo que está falando comigo e com você. Nós estamos cansados para Deus, mas nós temos força para as coisas erradas. Nós nos cansamos para o culto e nos animamos para o jogo de bola. Não é errado jogar bola não, pode jogar. Errado é brigar lá dentro, né? Ficar acertando a canela do outro e tal, pode jogar. Mas se eu gosto de jogar bola, eu tenho que gostar muito mais de estar na casa de Deus. Olha, ainda se diz, Isaías 59, 19, coloque aí por favor, DCM. Abra sua Bíblia também, vamos manusear a palavra de Deus. Não fique sem abrir a Bíblia, não cometa esse erro com você. Estamos ficando preguiçosos para isso também, porque é fácil ver no monitor. Abra junto, veja a sua versão, veja a versão do monitor e vamos juntos. Aleluia. Olha o que diz Isaías 59, 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Olha o que vai dizer. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Você entende o que esse versículo representa para nós hoje? O inimigo está vindo como uma corrente de muitas águas. O que faz uma corrente de águas? Você está vendo onde estão acontecendo as inundações? A água vem levando tudo. E não tenta ficar no meio do caminho dela não, que ela vai levar também. E o Senhor está dizendo que quando isso acontecer pelo inimigo, o Espírito do Senhor levantará a sua bandeira. O Senhor quer derramar avivamento nesses dias, eu tenho certeza. Porque senão ele não terá igreja. Se o Senhor não avivar a sua igreja, ele não vai ter igreja. Não vai ter igreja. 2 de Pedro 2, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. É importante e muito importante, irmãos, que nós participemos deste seminário. O Senhor quer nos avivar. O Senhor quer tirar de nós todo empecilho, toda barreira, toda sujeira que o inimigo quis colocar, que as situações atuais quiseram colocar. O Senhor quer nos lavar no sangue de Jesus. O Senhor quer arrancar de nós a ignorância. É um tempo de mudança de vida e de preparação para sermos cheios do Espírito Santo, de maneira tal que alguém dos céus possa dizer: a minha igreja está avivada. 2 de Pedro 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ele está falando de algo que aconteceu e de algo que aconteceria no meio de nós.
falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. As ações do inimigo nesses dias é para que a igreja negue Jesus como Senhor. E preste atenção, porque para você talvez, para alguém talvez, seria um absurdo falar, como que eu vou negar o Senhor Jesus? Mas como que se nega o senhorio de Cristo? Quando Ele não manda mais na nossa vida conforme a palavra. Quando Ele diz, não mentirás e eu minto. Quando Ele fala que eu devo viver uma vida santificada para Ele e eu não vivo. Ele não está sendo o Senhor na minha vida. Ele não está mandando na minha vida. Ele não está governando na minha vida. Quando eu digo eu faço o que eu quero, quando eu digo eu vou na igreja o dia que eu quero, escute e me responda por gentileza. Jesus Cristo, se Ele é o dono da minha e da sua vida, nos dias de culto, Ele te traz ou não? Porque Ele mesmo quer falar conosco. Ele mesmo quer nos renovar, instruir, edificar, levantar. Ele quer promover situações entre nós, para que revelemos aquilo que Ele tem pedido como mutualidade para nós. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, edificai-vos uns aos outros, e exortai-vos uns aos outros. São mandamentos de comunidade. Ele nos chamou para viver em comunidade. Ele nos chamou para fazer parte. Então muitos nesses dias vêm como doutores. Meus irmãos, nós temos ouvido palavras de pessoas que falam coisas muito profundas. Mas a questão é, estas palavras estão me melhorando? Essas palavras estão me tornando mais servo, mais igreja? Você está gostando desse estudo? Porque o belo, o bonito é uma coisa, queridos, a palavra de Deus é outra. Muitas vezes Deus fala conosco de tal maneira que a nossa reação não é dar glória, é chorar. Será que isso é verdade? Abra Tiago 4. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Para quem Tiago está escrevendo? É para o mundo ou para a igreja? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aí vem um camarada dizendo-se doutor na internet e diz, a Bíblia nunca fala que os humilhados serão exaltados. Aí vem o outro e traz uma novidade maior ainda. Aí vem o outro e traz uma novidade maior ainda. Irmãos, estas pessoas não estão nos levando ao quebrantamento. Estão nos levando à exaltação. É hora de fazer uma rebuscada. Porque tem hora que Deus pede de nós lamentações e lágrimas. Ao longo das Escrituras, fogo é símbolo da presença de Deus, do poder de Deus. Gênesis 15, 17, Êxodo 3, 2, Êxodo 19, 18, 24, 17, 1 Reis 18, 24, 38. Pedi para você trazer caneta, né? Também o fogo é símbolo da pureza divina. Isaías 6, de 1 a 6. Não é por acaso que as palavras purificar e purgar vem do vocábulo grego usado para fogo. Que desafio esse para os cristãos? Purificar-se pelo fogo da palavra de Deus. Jeremias 5,14. A palavra de Deus é fogo. E pelo fogo também do Espírito Santo.
foram vistas línguas repartidas como que de fogo, por causa da simbologia, a fim de serem instrumentos de uma poderosa conflagração, que queime as barreiras e traga a bênção do avivamento. Foi o Dr. W. Graham Scruggs que disse certa vez que jamais houve avivamento espiritual que não começasse com um profundo senso de pecado. Nunca estamos preparados para o avanço espiritual até que vejamos a necessidade de nos livrar daquilo que o tem impedido e que aos olhos de Deus é pecado. A promessa de Deus é clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Olha, toda essa introdução, irmãos, que eu disse, que foi o Stephen Alford, que está no livro do Reavivamento, o Fogo do Reavivamento, de Wesley Dowell. Esse camarada que eu citei aqui, olhe para você saber quem é ele. Billy Graham disse: o homem que mais influenciou o meu ministério. Esse é o homem que mais influenciou o ministério de Billy Graham. Billy Graham, o maior evangelista deste tempo, que ganhou milhões de almas. Escute, meus irmãos, até aqui, e ao lermos as Santas Escrituras, entendemos que o grande e grave problema que impede o avivamento verdadeiro e bíblico é o pecado. Se você estudar os avivamentos bíblicos e estudar os avivamentos pós-Bíblia, pós-bíblicos, você estudar os avivamentos históricos, toda a história dos avivamentos, tem um livro que tem dessa grossura, que conta a história de todos os avivamentos praticamente. Você vai ver que o problema na época de cada um destes era o abandono, as costas viradas para Deus, o pecado. A Bíblia é muito clara, dizendo a única coisa que nos separa de Deus. O que que nos separa de Deus? As nossas iniquidades, o pecado. Isaías 59, 59 ou 49. Quando diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que me faz, queridos, estar de mal com Deus é o pecado. Por isso que a Bíblia tem todo o cuidado para falar a nós a respeito desse assunto. Então não tem como falar de avivamento sem primeiro falar contra o pecado. Percebam, não contra o pecador, mas contra o pecado. O pecador é amado por Deus. O pecador, Jesus Cristo veio na cruz para salvá-lo e derramar o seu amor por ele. Mas o pecado é a desgraça da alma. O pecado é o mal da alma humana. O seu arqui-inimigo antes de Satanás, maior que Satanás, é o pecado. Ele é o seu pior inimigo. É a razão de toda a frieza espiritual, de todo o fracasso espiritual, de toda a miséria da alma
e da história humana, o pecado é a razão, o motivo. O pecado deve ser odiado por você e por mim. O pecado, quando a gente ver ele ou imaginar ele, seja de perto ou de longe, a gente tem que arrepiar e correr, porque ele nos afasta de Deus. Nós podemos estar bem juntinho a Jesus, mas muito longe dele, por causa do pecado. Judas andou com Jesus, mas por causa do pecado, ele estava bem perto e ao mesmo tempo bem distante. A mulher de Ló estava próxima da salvação e olhou para trás por causa do pecado em seu coração. Escute aqui, você pode não ser evangélico, você pode não gostar desse tipo de palavras, mas o pecado acabará com a sua vida se você der lugar para ele. Deus se levanta contra o pecado desde a eternidade. Quando ele diz, Efésios 1, capítulo 1, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus odiou o pecado antes da fundação do mundo. E odiou o pecado por N motivos. E, quem sabe, um dos maiores é porque Jesus teria que morrer por causa dos nossos pecados. Alguém entende essa palavra? Ele é a causa da morte de Jesus Cristo. Ele é a causa da condução de milhões e milhões de pessoas para o inferno. O pecado. Se alguém está em pecado, deve entender que não adianta todo o sacrifício de orações, de jejuns, dedicação à obra de Deus, amor ao próximo, doações, obras fantásticas de benefício ao próximo. Não adianta, é necessário primeiro confessar o pecado com arrependimento real. É necessário que esse pecado não esteja na sua vida mais, na minha vida mais. Para Deus, tudo é muito sério quando se trata de obediência irrestrita. Por isso que Deus pede obediência. Se nós obedecermos a Deus, nos afastaremos do pecado. Se nós obedecermos a Deus, teremos prazer na presença do Senhor. Se nós obedecermos a Deus, teremos prazer na sua lei e meditaremos nela dia e noite. Se nós obedecermos a Deus, o mal sairá de nós. O domínio da palavra virá e os nossos pés serão cravados na rocha e seremos invencíveis. Tira camandurai. É necessário, diga comigo, é necessário uma obediência irrestrita. É necessário uma obediência irrestrita. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O prazer de Deus está nos sacrifícios antes de estar na obediência à palavra. Não adianta jejuar 3 dias em pecado, a não ser que os 3 dias de jejum seja para que Deus arranque de você ou de mim o pecado. Porque Deus não tem prazer no sacrifício, sendo que antes Ele tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus deixa claro através do profeta Samuel, falando com o desviado rei Saul. Saul estava preocupado em oferecer sacrifício. Samuel estava dizendo, a sua preocupação deveria ser em obedecer a palavra que Deus lhe deu. Mateus 7, 22 e 23. Mateus é o primeiro evangelho, preste atenção por gentileza. Não converse, por favor.
em nome de Jesus Cristo. Se você está na igreja, é por causa de Jesus, certamente. Então preste atenção na palavra. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Palavras de Jesus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que segue esse texto é que quem pratica a palavra está plantado na rocha e é inabalável. Quem não pratica a palavra, vem os rios, ventos, tempestades, derruba e grande é a ruína desta pessoa. Não adianta fazer maravilhas, sinais e prodígios se pratica a iniquidade, a desobediência, o pecado. É necessário uma vida com Deus. É necessário uma vida com Deus. Eu vou falar novamente, é necessário uma vida com Deus. Não é ser só frequentador de igreja. Que bom que você veio à igreja, e tem que vir mesmo, porque na igreja Deus fala, Deus nos instrui, Deus move, Deus opera os seus sinais. Mas não adianta se você não voltar a atenção para a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma religião. A palavra de Deus é o livro de Deus para a salvação das nossas vidas. Olha o que diz João, o Evangelho 14, versículos 23 e 24. Vai lá, o quarto Evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus respondeu. Quem respondeu? E disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tem que amar a palavra, e amar a palavra aqui não só uma porção que eu escolhi, porque esta me beneficia, não, a palavra no todo. Eu tenho que amar a palavra quando ela diz não para mim, e tenho que amar a palavra quando ela diz sim para mim. Eu tenho que amar a palavra quando ela fala coisas fortes. Ficarão de fora os beberrões, ficarão de fora os efeminados, ficarão de fora as prostitutas e os prostitutos, os idólatras, os mentirosos, os amantes da mentira. Eu tenho que amar esta palavra que está dizendo isso, porque quando ela diz isso, ela não está me condenando, ela está dizendo: não pratique isso, porque eu quero te salvar. Então, meus irmãos, o pecado é a miséria que cerca as vidas. E é interessante entender ainda a respeito do pecado, que ele é atrativo, que para a carne ele é gostoso, que para a carne ele é fenomenal. Um homem que tenha 3 amantes, e elas são bonitas, ele comemora isso. Mas uma pessoa que conhece Deus, ele foge dessas coisas. A carne, ela ama fazer as coisas erradas. Ela ama a miséria do outro, a queda do outro. A carne, ela ama ser exaltado acima dos outros ou em cima dos outros. Porque o pecado, ele promove delícias para a alma. Agora entendam, quantas pessoas arquimilionárias, quantas pessoas famosas, quantas pessoas que têm tudo isso e estão dizendo que estão com desejo de suicídio. E estão dizendo que perderam o sentido da vida. O sentido da vida não é fazer o que a carne escolhe. O sentido da vida é nos render ao Senhor e deixar Ele dominar as nossas vidas. Ele fez isso há 31 anos na minha vida e eu não me arrependo em qualquer momento. Eu fico preocupado em guardar o que Ele me deu, guardar o meu depósito para aquele dia. Aleluia. Um assunto odiado por muitos, o assunto do pecado. Tem, irmãos, em muitas igrejas não se pode mais pregar contra o pecado. Se você falar contra o pecado no domingo, eles tomam
o seu microfone. E é interessante que nessas igrejas, e percebam por favor, nessas igrejas, os cultos de estudos, quando existem, porque muitos não, quando existem não vão uma dúzia de pessoas. Mas no domingo todos vão, mas não se pode falar contra o pecado. Porque esse assunto é tão indesejado. Eu tenho certeza, irmãos, que é uma ação maligna a respeito disso. Porque Deus quer arrancar o pecado de nós. Mas como entenderemos o que é pecado se não ouvirmos falar? Como que você vai tomar um remédio para dor de cabeça se você não conhece? Você sabe que tem dor de cabeça, mas às vezes, porque não há ninguém para explicar, você sabe que tem uma dor, mas nem sabe nomear, ou nominar. Nós temos que conhecer a respeito de um assunto para poder nos render a ele ou não. Já viu aqueles testes de aptidão, para você escolher que faculdade fazer, e que você tem mais afinidade, etc. Quem já sabe disso? Todo mundo, né? Você tem que conhecer para saber qual o destino que você quer dar à sua vida. E deixa eu te falar uma coisa bem franca e bem aberta, tanto comigo quanto com você. O pecado vai te levar para o inferno. Busque Jesus Cristo urgente. Existe um Salvador, existe um libertador, existe um Deus no céu que está na terra e que converte vidas e nos torna novas criaturas. Sabe por que em muitos lugares não se pode pregar contra o pecado? É porque o diabo já conseguiu dominar, e ele sabe do poder da pregação contra o pecado. Sabe por que as várias multidões de almas iam nos apelos de Billy Graham? Billy Graham não pulava, não gritava, ele pregava de uma maneira acomedido, no seu canto, no seu jeito, mas ele falava abertamente o quanto a alma precisa de Jesus Cristo. Cada um tem seu estilo, cada um tem a sua forma, mas Deus quer usar todos, falando contra o pecado. Em muitas igrejas você pode falar de tudo e contra tudo, menos contra o pecado. E a única miséria da alma é o pecado. Eu estou em depressão. Muitas vezes, irmãos, a depressão é uma consequência do pecado. Claro que tem, poucas vezes, a relação de depressão com a ausência, com o lítio baixo, com situações diversas, mas são raras. Muitas vezes é o pecado. E por que o senhor fala isso? A maioria de que estão aqui passaram por depressão, vieram, aceitaram Jesus e Deus libertou. Isso contra a evidência não tem como. Sim ou não? É necessário um encontro verdadeiro com Jesus e muita coisa ruim vai sair de nós. Meus irmãos, quando em Atos dos Apóstolos, os ouvintes da pregação que Pedro fez, o primeiro pregador pentecostal, se levanta cheio do Espírito Santo, que é Pedro, um indouto para a época. E ele prega com mais de 400 palavras, uma teologia perfeita. E quando ele conclui a sua pregação, os varões compungidos vêm e fazem para Pedro a segunda pergunta pentecostal. A primeira pergunta pentecostal está em Atos 2:11, o que quer dizer isto? A segunda pergunta pentecostal, essa que eu citei a primeira, a segunda está, o que quer dizer isto? O que faremos, irmãos? A segunda pergunta pentecostal. O que faremos, irmãos? Porque eles ouviram uma pregação contando: vocês são culpados da morte de Jesus Cristo. Uma pregação franca, uma pregação aberta. E quando eles compungidos chegaram até Pedro, a palavra que sai da boca de Pedro é: arrependei-vos. O que faremos, irmãos? Arrependam-se.
E aparece aqui uma pequena aparente contradição, porque Jesus, ali no livro de Lucas 10, 25 a seguir, um senhor da lei, os homens da lei chegam para Jesus e perguntam para ele, e fazem uma pergunta, aqui ó, eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e vivereis. Aqui Jesus responde com referência à vida eterna, com relação à vida eterna, que para ir para lá tem que amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Agora, quando alguém chega para Pedro e pergunta para ele sobre as coisas eternas e o que eles fazem para ingressar nessa vida, Pedro diz, arrependei-vos. Será que Pedro está em contradição com Jesus e a resposta a respeito da eternidade? Não. Será que Jesus está em contradição com Pedro com relação quando você linka esses dois textos? Não. Não estão em contradição. É porque, meus queridos, ninguém amará como deve amar a Deus, e ninguém amará o próximo como deve amar o próximo, se não se arrepender dos seus pecados e de ser pecador. Um pecador não consegue amar como se deve amar. Entenderam ou não? É necessário um arrependimento. E quando Pedro diz que arrependei-vos, a resposta não termina aqui. Ele diz em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário, preste bastante atenção, porque a eternidade te espera e me espera. É necessário arrependimento para a salvação. E o arrependimento tem que me levar a batizar em águas. O arrependimento tem que me levar a ser de Deus e confessar diante dos homens que agora eu sou de Deus. Quando eu decidir isso legitimamente, o Espírito do Senhor Deus tomará posse de mim. Ele primeiro me convence do que eu tenho que fazer, mas quando eu faço, Ele vem e me enche e me dá o dom do Espírito. Arastebandarai, ou Karamandarai. Alguém está entendendo esta palavra? O que esta palavra está provocando em você? Entendemos que não há contradição, mas há uma união, um link dessas duas passagens. Aleluia. Lucas 24, 46 e 47 nos ajuda no entendimento do que é a pregação legítima do Evangelho. Por isso, nós temos que prestar atenção no que é que estamos ouvindo como pregação do Evangelho. Lucas 10, 25 a 28. Perdão. Lucas 24, 46 e 47. Diz assim: e disse-lhes, quem disse? Jesus Cristo. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse povo está recebendo o Espírito Santo em Atos 1:8, a virtude do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o poder para ser testemunha de Cristo, para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Sim ou não? É só ler o texto o seguinte de Lucas 24, Jesus vai mandar eles para o cenáculo, e lá eles vão ser cheios do Espírito Santo.
E é interessante que eles estão preocupados com os governos, com os reinos, como isso e aquilo. E ele falou: vocês não têm que preocupar nada com isso, que esse negócio é com o Pai. Se tem comunismo para lá, se tem o ateu para ali, se tem... Isso aí não é com vocês não, isso aí é com o Pai que está no céu. Agora vocês sejam cheios do Espírito Santo. Recebam a virtude do Espírito Santo, e vocês serão levantados como minhas testemunhas, meus mártires. No grego original vem de mártir, testemunha. O poder ali é dunamis ou dinamis, de dinamite, de poder. Vocês receberão esse poder e vocês serão meus mártires na terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que que Jesus manda pregar arrependimento? Por que que Jesus não fala outras coisas? Você vai para Marcos 16:15, ide por todo mundo, anunciar o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os crentes. Jesus está falando, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho do arrependimento, da remissão dos pecados. Quando você estuda o que Jesus está comissionando sua igreja nas suas últimas palavras. Por que que Jesus fala sobre a questão de arrependimento? Porque ele veio para tirar o pecado. Jesus veio para tirar o pecado. Jesus veio para nos assumir e dizer: agora o pecado não tem domínio sobre vós. É só ler algumas passagens, entre outras, 6 de Romanos. Quando você desce as águas, você morre com Cristo. E quando você ressurge das águas, você ressurge com Cristo para viver em novidade de vida. E o pecado não terá mais domínio sobre os seus membros do corpo. Então, o que é o pecado? O que é o pecado? A doutrina do pecado, meus irmãos, é chamada de amartiologia, por causa de amartia, que é a palavra para pecado em muitas ocasiões no Novo Testamento ou no grego. Então tem a doutrina chamada de amartiologia, que logia é estudo, amarte é o pecado. Então, estudo sobre o pecado. Foi escolhida esta palavra porque é a palavra mais usada para o pecado, mas tem outras palavras. E, irmãos, a amartiologia é uma das doutrinas mais importantes da teologia cristã. Dito as palavras que já disse, você entende por que é a mais importante. Ela ocupa-se a ressaltar a condição que o homem está em função ao pecado, demonstrar sua impossibilidade em agradar a Deus, com o objetivo de demonstrar que o homem está perdido e abismado em relação a Deus, e que sozinho não pode fazer nada para alterar esta realidade. O homem está condenado. Ele não tem como se salvar. Ele não tem como escapar. Ele está condenado à ira futura. A ira futura, segundo a palavra de Deus e não as religiões, segundo a Bíblia Sagrada, a ira futura é um lugar chamado de inferno. Tem 3 infernos na Bíblia e tem um inferno definitivo. Mas o inferno, não vou entrar nessa questão, é o lugar onde o fogo nunca apaga, onde o bicho não morre, onde a dor não acaba, onde as trevas são intensas. É o lugar indescritível para dores e sofrimento. A Bíblia deixa claro que esse lugar não foi feito para os homens, foi feito para Satanás e seus demônios. Mas também deixa claro que todos aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde está Satanás, a besta, o falso profeta e os demônios. Apocalipse 20, 11 a 15. Então Jesus é mau, pastor, porque ele tem esse lugar? Não, Jesus é bom, ele veio para nos arrancar de lá.
Ele veio para nos livrar da ira futura. Por isso, Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10, por favor, DCM. Primeiro aos Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10. Jesus veio como Deus vivo e poderoso para nos livrar da ira futura. Deus é bom, Ele poderia deixar todos condenados, mas Ele nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho amado, para morrer no nosso lugar naquela cruz, e nos resgatar do pecado, nos resgatar da ira futura, ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aleluia, Ele veio para nós e por nós. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 1, 9, Paulo e Silvano Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Bananassura, mãe. Certamente nada nos ofende de forma mais rude do que esta doutrina do pecado. E ainda assim, sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos. Blaise Pascal disse isso. João Calvino disse: tão longe de nós, porém, este reconhecimento, homem com pecado, está de fomentarmos a presunção que, antes subjugada a ela, a humildade nos prostra. Frases filosóficas com relação ao pecado. Pecado é não viver a vida. O pecado sobe de elevador, mas para descer só de escada, degrau por degrau. O maior pecado é permanecer na inércia de um conforto santificado, chamado omissão. Quem presencia uma injustiça e permanece omisso, é tão culpado quanto quem cometeu o pecado. Frases filosóficas. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto, e não é. Hoje não se fala isso? Ah, mas se ama. Ah, mas se tem amor. Não é se ama ou se tem amor, queridos. A Bíblia revela que muita gente ama a coisa errada. Por isso um mandamento de 1 João 2,15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é porque tem amor, não é porque se amam, é se é bíblico, se é correto. Pastor, mas a Bíblia nos prende. Não, a Bíblia nos liberta. A Bíblia nos liberta das coisas erradas. Quando ela diz não, é porque aquilo faz mal, é para mim. Deus não tem mal mais nele. Ele é pleno, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Jesus já morreu por nós, já ressuscitou e já é perfeito. Aleluia, glória a Jesus. Deus está nos ajudando com a palavra, nos mostrando o caminho que devemos andar. Enquanto a carne não descansar na cova, o pecado não estará morto. Todo mundo tem segredos. E todos nós já compartilhamos algum pecado. Quantas mulheres, pelas maneiras que se vestem, compartilham pecados? Quantos homens, pelas maneiras que falam e se comportam, compartilham pecados? É necessário viver uma vida de moderação. É necessário viver uma vida sem escândalo. É necessário viver uma vida correta diante das sociedades. E pelo amor de Deus, não pensa que isso é só coisa do cristianismo. Tem gente que não conhece Jesus e é honesto e vive uma vida com pudor. É hora de nós mostrarmos que além de ter Jesus, nós temos uma excelência de vida na terra. Origem do termo no grego, já disse amartia, entre outros, que quer dizer errar o alvo. Amartia
é alguém que erra aquilo que deveria fazer. Também significa fracassar, erro trágico ou falha trágica. Isso é o significado de hamartia, o pecado. Trata-se do fracasso por não atingir um padrão conhecido, um padrão desejado, um padrão que você espera, ou que Deus espera de nós. É pecado. A doutrina, irmãos, da amartiologia, ela estuda a natureza do pecado humano, a relação entre o pecado e a liberdade humana, a maneira como o pecado é tratado por Deus na Bíblia, a questão do perdão e da redenção. A mesma Bíblia que fala do inferno, a mesma Bíblia que fala dos pecados, ficarão de fora e fala tanta coisa, ela anuncia o Salvador, ela anuncia o caminho da redenção, ela anuncia o perdão de Deus, ela anuncia a mão de Deus estendida, dizendo: eu sou o vosso Salvador, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A importância dessa doutrina, a amartiologia, com H, viu? Ajuda os cristãos a compreenderem a gravidade do pecado e a magnitude da graça divina. Fornece uma base para a ética e a moralidade cristã. Ajuda os cristãos a viverem conforme os padrões bíblicos. Desafia os cristãos a refletir sobre suas próprias vidas. Oferece uma visão de esperança e restauração centrada na promessa do Evangelho. Por isso anuncio o Evangelho. Definição de pecado, entendendo um pouco mais. Eu vou falar aqui agora do pecado, usando o hebraico no Antigo Testamento e o pecado usando o grego no Novo Testamento. Não deixe a sua mente fugir disso. Tem hora que a teologia é algo que faz a pessoa ficar dispersa, sendo que nesse momento deveríamos fechar a matraca e prestar atenção, porque é fato sincero para as nossas vidas. Amém? No Velho Testamento, no hebraico, as seguintes palavras com o sentido de pecado: ratá significa basicamente errar, tornar-se culpado. Outra palavra, shet, errar o alvo. Pecado sem a intenção daquele que comete o erro, por não saber, por não ter lembrado, por distração, por engano, por tropeço. Outra palavra, as mulheres eu acho que vão entender esta palavra de uma maneira diferente. Avon. Avon quer dizer perversidade, depravação, iniquidade, culpa, pecado cometido com a intenção, pois se sabia o que estava fazendo, mas foi incitado por seu yetzer hará, que quer dizer inclinação da carne, inclinação do mal. A carne aflorada por impulso, paixões carnais, que cegam o entendimento momentaneamente e às vezes até para sempre. Outra palavra, aveirá, ofensa, transgressão de um limite moral, pecado esporádico, ocorrido com a intenção de pecar deliberadamente, premeditação, sabendo das consequências da transgressão, mas que ainda aceita a soberania de Deus. Outra palavra, pecha, rebelião, crime, ofensa, transgressão, pecado constante, no qual o pecador rejeita a soberania de Deus. Alguns exemplos, Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim,
a este riscarei do meu livro. Vaiomer Adonai El Moshe Mi Asher Hatá Li. Quer dizer, a palavra aqui é aquele que errar e tornar ao erro. Deus está falando que vai riscar o nome dele. Êxodo 32, 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado. A palavra aqui é ratá, fazendo para si deuses de ouro. Números 18, 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Êxodo 20, versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, falando sobre imagem, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E ele está dizendo, visita a maldade. A palavra aqui para maldade é avon, uma das mais cruéis, a maldade do coração do homem. Deus visita isso. 1 Crônicas 21, 8, disse Davi a Deus: gravemente pequei, ratati, pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido em tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. 1 Samuel 2,24, não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Maaverim. Salmos 32, 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aleluia. Tem outras passagens, mas vamos para o grego. Tem um site muito bom sobre essas questões, que é o site Café com Hebraico, tá bom? Conceito no Novo Testamento, algumas palavras para pecado. Está vendo o tanto que é sério essa questão, tanto que Deus abomina essa questão de pecado. Palavras no grego, kakos, com K e K. Kakos significa algo ruim, referindo-se a um mal físico, mas normalmente indica um mal moral. Poneros, que significa que é para o mal, e quase sempre indica também mal moral. Demônios também são chamados de espíritos poneros, espíritos malignos, com mal moral. Acebes, ímpio, designa aqueles que não foram salvos. Enocós, réu, culpado, denota alguém que pratica um crime passível de morte. Amartia, já falamos. Adiquia, se refere a qualquer conduta errada, num sentido amplo. É usado para falar de pessoas não salvas também. Anomos, significa sem lei, e é frequentemente traduzido como transgressão e iniquidade. Aqueles que praticam a iniquidade, onomos, sem lei. Parabates, transgressor. Agnoema, planal quer dizer desgarrar, levar alguém para um caminho mau, ou enganar-se a si mesmo. Paraptoma, a ideia desta palavra é cair do lado de ou ao lado de. Às vezes, na maioria das vezes, de modo deliberado. Com frequência, isso aqui é traduzido como ofensa. Agora, essa palavra, hipócrisis. 3 ideias: interpretar falsamente, como faria um oráculo; fingir, como faria um ator; e seguir uma interpretação reconhecidamente falsa. Então, tudo isso é pecado, tratado no Antigo e no Novo Testamento. E Jesus veio para nos libertar do pecado. E porque Ele veio, e Ele é libertador e salvador, que eu estou aqui. Porque eu era um borracho, um caído na sarjeta, um fanfarrão, um prostituto. Ele me lavou, me limpou,
Ele me regenerou, me santificou por sua graça e bondade e misericórdia. E é por isso que eu estou aqui falando contra isso que eu vivi lá no mundo, mas fui resgatado pela graça sois salvos. O estudo dessas palavras gregas nos leva a algumas conclusões sobre o pecado. Primeiro, sempre existe um padrão claro contra o qual o pecado é cometido. Segundo, no final de tudo, o pecado é uma rebelião contra Deus e uma transgressão de seus padrões. Sim ou não? Terceiro, o mal pode assumir muitas formas. Quarto, a responsabilidade do homem é entendida de forma clara e definitiva. Quando Deus fala contra o pecado, Ele está mostrando para nós a nossa responsabilidade de lutar para vivermos uma vida honesta, correta, com Deus e diante dos olhos do Senhor. Especialmente na literatura paulina, o pecado é observado como uma força em si, que opera no homem e o mantém escravo, cativo. Por isso que o pecado, a intenção do pecado, meus irmãos, é como às vezes na questão das drogas. O que tem? O que tem? Uma tragada, uma golada. O que tem? Uma carreirinha só de cocaína, uma pedrinha só, experimenta. O que tem perder a virgindade? O que? Você é virgem? Que absurdo! Quantas pessoas, porque perderam a virgindade, hoje são mães de 3, 4 filhos, cada um de um filho, de um pai. Perderam o sentido da vida, estão pensando em tirar a vida. Graças a Deus, muitas encontram Jesus de verdade. Quantas pessoas, por causa da primeira carreira, hoje estão sem o cérebro, porque já derreteu. Estão sem o nariz, porque já derreteu. Quantas pessoas, por causa de um cigarro de maconha, hoje estão na cadeia. Mas aceitaram a desculpa, que maconha faz menos mal que o tabagismo. E não entenderam que nenhum e nem outro é bom para a saúde, é bom para a pessoa. Eu já saí de lá. Escute, o pecado é uma proposta para te dominar. Eu fiquei viciado na bebida alcoólica por causa do primeiro copo de cerveja que eu bebi quando eu tinha 7 anos. À primeira vista, amargo, sem sabor, nojento. Depois ficou doce. Eu fumei cigarro e depois maconha e tal. Primeiro cigarro que eu fumei foi de mamona. Depois os quimbas caídos nas ruas, nos lugares. As fumadas tragadas me faziam ficar tonto, tossir e quase vomitar. Ou seja, não presta, mas depois vicia. A proposta do pecado é aparentemente para que você seja livre, porém para te escravizar. Fuja do pecado. Fuja dessa maldição. Seja livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira, entenda, segue-se que no Novo Testamento podemos perceber que o pecado é não acertar o alvo correto, hamartia. Ou seja, não é um ato passivo, mas uma intenção determinada em não se conformar com a lei pré-estabelecida, porque é errar o alvo. Tem alvo, mas eu não quero acertar. Diz que não é para mentir, mas eu quero mentir.
Não é para ter relações sexuais fora do casamento, mas eu vou ter. Não é para ter uma relação sexual com outra pessoa dentro do casamento, no adultério, mas eu quero ter. Não é para mandar no dízimo, mas eu quero mandar no dízimo. Não é para ir na igreja, mas eu não quero, eu vou o dia que eu quiser. Isso é pecado. Porque está errando o alvo. Mas quando Deus manda avivamento, é prazer, é alegria, é como um salto de liberdade dizendo: eu sou livre. Assim, após observar o uso das palavras, uma definição de pecado pode ser assim esboçada: tudo aquilo que não redunda em ou contribui para a glória de Deus. Tudo que o fim não é para a glória de Deus, ou tudo que não contribui para a glória de Deus, é pecado. É um mal orientado contra Deus, que envolve ato, natureza e culpa. Agora vamos para o texto. 1 de João 3, abram a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3. Ou você odeia o pecado e vira as costas para ele, ou o pecado te roubará de Deus e de tudo que é justo e santo. Ou o pecado te afasta da Bíblia Sagrada, ou a Bíblia Sagrada te afastará do pecado. 1 de João 3, 4 a 10. Entenda a palavra qualquer. Qualquer quer dizer o quê? Pastor, pastora, missionário, missionária, apóstolo, apóstola, bispo, bispa, vice-deus, membro, obreiro, obreira, diácono, presbítero, evangelista, diaconisa, tudo, qualquer membro, qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou, quem ele? Jesus Cristo, se manifestou para tirar, não é para cobrir, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é a religião que está falando isso. É o pastor Lindomar que está falando isso. É um herético que está falando isso. Quem está falando isso? É a Bíblia Sagrada. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Talvez você me faça uma pergunta: pastor, mas tem um homem que eu conheço que ele é bom demais. Ele ajudou o mundo inteiro. Ele fez obras extraordinárias. Se ele não aceitar Jesus, o pecado dele vai levar ele para o inferno. Quem pratica o pecado, ele está numa vida que não tem perdão dos pecados. Jesus é que tira o poder do pecado de nós. Então, enquanto ele não tem Jesus, ele é de quem? É do diabo. Por quê? Porque se morrer está condenado. O diabo, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, aleluia, boa notícia. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Pergunte: para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Lembra que obras do diabo aqui não é galinha preta, vela branca, vela vermelha, não.
o pecado é a obra do diabo. Você lendo no texto, você leu que o pecado, o diabo peca desde o princípio. A obra é o pecado. E Jesus se manifestou para tirar o pecado, destruir as obras do diabo. Por isso João, às margens do Jordão, no capítulo 1 do Evangelho, o versículo 29, ele vai apontar para Jesus descendo ao Jordão, e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arabá, suragai. Corramos para Jesus, o libertador, o salvador, o redentor, aleluia. A abrangência do conceito do pecado pode ser observada pelo texto de 1 aos Coríntios 10, 31. A abrangência. Quando diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Alguém te magoou, perdoe para a glória de Deus. Você está frio, busque mais da presença de Deus para a glória de Deus. Não aceite a frieza. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Oh, Rakamassandai, vocês não estão diante, eu não estou diante do juízo, aleluia, eu estou diante da salvação. Jesus está estendendo a sua mão. É por isso, meus irmãos, que temos que entender. O que se nota nesse texto é que mesmo as atividades mais simples, como comer e beber, podem ser maculadas pela presença de motivos ou propósitos distintos ao padrão estabelecido no referido versículo. Ou seja, qualquer atividade que não tenha por motivo, primeiro, a glória de Deus, é pecado. Assim, o pecado pode ser observado como a incapacidade de viver em conformidade com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao ato, natureza e culpa. Viva para Deus. Pastor, talvez você pudesse falar nessa noite: pastor, é muita coisa para a gente obedecer. Pastor, é muita... Não, preste atenção numa coisa. Se Deus derramar o avivamento, essa será a sua vida, mesmo que você não conheça a palavra. Se Deus derramar avivamento sobre nós, nós teremos ódio do pecado. Se Deus derramar avivamento sobre nós, somos nós que viraremos as costas para todas as coisas que não glorificam a Deus, e faremos isso de maneira natural e espiritual. Por isso, o propósito desse seminário é que Deus derrame avivamento bíblico. Aleluia. É por isso que Pedro vai responder então, irmãos, em Atos 2, 37 a 39. Abra aí, folheie a Bíblia, pesquise a Bíblia. É por isso que Pedro vai dizer em Atos 2, 37 a 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, foram tomados, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eu imagino eles olhando para Pedro compungido. Essa palavra compungido é tomado no interior de empolgação e desejo. E eles perguntam: que faremos, homens e irmãos? E já chamam os homens de irmãos. Que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, em remissão de pecados, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu tenho uma notícia muito agradável. A promessa diz respeito a você, aleluia, diz respeito a mim. Uma reflexão necessária então a essa altura.
para nós encerrarmos. Será que eu estou na prática de algum pecado? Faça essa pergunta, por favor, em voz alta. Será que eu estou na prática de algum pecado? Essa resposta só duas pessoas podem dar: Deus e você. Deus e você. Todas as vezes que dentro de nós se encontrar um vazio e nos sentimos distantes de Deus, é bem possível que algum pecado está entre nós e o nosso Deus. E percebam que pecado é errar, é principalmente errar o alvo. Então, se eu não estou orando o bastante para me manter em Deus, eu estou pecando. Omitir-se da oração é um pecado, porque a oração é a manutenção da fé de um cristão. Omitir-se do jejum, uma vez que você tem saúde para isso, é um pecado, porque o jejum mortifica a carne, e assim o espírito terá mais liberdade na sua vida. Omitir-se de fazer o bem, enquanto você sabe que deveria fazer, é omissão, é pecado. Existem vários tipos de pecados, e eles nos afastam de Deus, e da razão e essência da vida. Sim, o pecado é a desgraça da alma, é a derrota da vida, e a porta que abre para o inferno eterno. Você não vai querer ter ciência disso no inferno. Eu creio que você vai querer ter ciência disso aqui, enquanto há tempo de aceitar o Salvador, enquanto há tempo de confessar e deixar e alcançar a misericórdia do Senhor. Jesus Cristo só veio para a cruz porque o pecado é caso sério. Diga isso. Jesus só veio para a cruz porque o pecado é caso sério. Ninguém se verá livre do pecado a não ser unicamente por um Salvador capaz. E este é único. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo nos salva da condenação eterna, dando a nós o perdão gratuito de nossos pecados todos. Ele nos lava da cabeça aos pés, espírito, alma e corpo. Deixa eu te falar uma coisa. A coisa que Deus mais tem facilidade, entre outras, que Deus mais tem facilidade de fazer é perdoar. Foi para isso que Ele deu Jesus por nós, para perdoar os nossos pecados, meu Deus do céu. Aleluia. Ele não vai impedir ninguém de morar no céu. Ele está batalhando para que outros venham também para o céu. Alguém diz: acho que Deus não vai me perdoar. Pelo amor de Deus, isso é conversa de Satanás. Deus tem facilidade. Um homem, para você ter uma noção, um homem chamado Manassés, profano, talvez um dos mais profanos da época do Antigo Testamento, colocou estátuas de imagem de escultura no altar, meus irmãos, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Ele derramou sangue de inocente, ele fez tudo o que não se deveria fazer, e acabou com a fama de Deus na cidade. Ele, quando estava preso no seu nariz, sendo cativo pelo rei adversário, ele caiu angustiado, arrependido, e se converteu ao Senhor com lágrimas. Se humilhou. Sabe o que Deus fez? Podia matar ele e mandar para o céu só então? Não, perdoou ele e pôs ele de volta no trono. Você não dá glória a Deus não, né? Pegou você sujo de pecado, nas desgraças da vida, cheio de prostituição, cheio de adultério, cheio de droga, cheio de maledicência, cheio de mágoa, odiando a vida e o mundo. Ele te amou, Ele te lavou, Ele te limpou, Ele te perdoou, Ele te resgatou, e Ele diz: tu és meu filho e eu sou teu pai, pelo amor de Deus. Ele não tem dificuldade em perdoar. Por isso Romanos 8,32 diz assim: se Deus não poupou o seu filho, mas antes o entregou
o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas estão: perdão, misericórdia, graça, bondade. Agora a pergunta não é essa que deve ser feita. A pergunta é: mas você quer se arrepender? Esse é o caso. Sabe que quando Satanás ficar preso por 1000 anos, ao concluir os 1000 anos, ele vai ser solto. E mesmo aqueles que viveram 1000 anos com Jesus, vão rebeliar, muitos. Olhe para cá e preste atenção, sua natureza é uma desgraça. Você não vale o sal da janta. Você não vale nada. E Jesus vem e diz: mas eu te salvo, mas eu te liberto, mas eu te perdoo, mas eu mudo a sua história. Eu vim para os perdidos, eu vim para os pecadores, diz o Senhor, meu Deus do céu. Arabanagassúria. Aleluia. Mas a pergunta é: você quer? Eu quero me arrepender. É por isso que desde o Antigo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada, o convite de Deus é: arrependei-vos. Esse é o convite de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação do Evangelho é: arrependei-vos. Muda essa cabeça sua. Anima-te se você tem Deus na vida. Deixa o espírito da morte e deixa a morte na lata do lixo. Deus é Deus dos vivos. Cara feia é para Satanás. É hora de nos alegrar com a salvação do Senhor. Você que está desprezando Deus, um dia na eternidade você verá que deveria ter feito diferente. Vamos encerrar com essa leitura. Joel 2:12 a seguir. Vamos encerrar com essa leitura. Joel, entre os 12 profetas menores, o livro de Joel 2:12 a 18. Não tem como falar de avivamento sem primeiro falar do que nos afasta do avivamento: o pecado. A primeira mensagem para o tempo de avivamento é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Muda a sua cabeça. Metanoia, muda essa mente, renova essa mente. Eu sou de Deus, eu não sou para o pecado, eu sou para a salvação, eu sou para uma vida santa em Cristo Jesus. Ele me resgatou, Ele me dá graça. O Deus que libertou Manassés também me liberta. O Deus que converteu Saulo e depois Paulo, Ele também me converte. O Deus da Bíblia, Ele me liberta. Vamos ler. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam,
Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Essa época o povo estava frio, afastado de Deus, na prática do pecado, e tinham abandonado os caminhos do Senhor. Deus levantou o seu profeta e disse ao povo: arrependam-se, eu tenho misericórdia, eu tenho benignidade, eu sou compassivo, eu sou tardio em irar. Arrependa com pranto, arrependa com choro. Deus não quer que você arrependa de boca, que nós nos arrependamos de boca. Não, Ele quer algo sincero da nossa alma. Rasgue não as vossas vestes, rasgue o vosso coração e arrependa com jejum, com pranto, com choro, com lágrimas, diante daquele que é benigno, diante daquele que quer trazer uma bênção para o seu povo. Oh meu Deus, aleluia. Fique sobre os pés. Rakada Shamandaragas. O silêncio da igreja com uma mensagem dessa revela que tem pecado no meio de nós. O pecado, quando está num obreiro, numa pessoa que trabalha na igreja, ele pesa o culto. Ele impede almas de aceitarem Jesus. Ele impede Deus de derramar da sua graça, do seu mover, da sua unção, do seu avivamento. É hora de nós confessarmos os nossos pecados. A palavra de Deus em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A palavra de Deus diz em 1 de João 1, 7 a 9, 7 a 10, sobre se nós tivermos pecados. Diz assim o versículo 7, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor nos deu autoridade para ligar na terra e para desligar na terra. Deu ao ministério esta liberdade. Deus nos deu a liberdade em Cristo para perdoar pecados, segundo a palavra, segundo arrependimento. Deus quer que nós olhemos para a nossa história, a nossa vida, e tenhamos uma decisão tão interior e tão profunda, que saiamos desse culto para nunca mais ser a mesma pessoa, para nunca mais olhar para trás, para nunca mais dar lugar ao pecado, mas para buscar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, com todas as nossas forças. Os nossos cultos de oração vão estar repletos de vidas quando elas entenderem isso. O obreiro não vai dar desculpa dizendo que não dá para ir para a oração quando ele entender isso. Nós só temos poder contra o pecado. Nós só temos poder contra o pecado quando nós estivermos na presença do Senhor, com a graça do Senhor. Ninguém vence o pecado sem a graça. A graça do Senhor estará na nossa vida crescente quando nós tivermos de verdade vida de oração, vida de jejum, vida de santidade, vida de verdade na presença de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. O Senhor quer derramar um avivamento sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. Pelo amor de Deus, toma uma atitude! Toma uma atitude! Você tem um chamado, Deus está te chamando para a glória!
Rocou Manácia. Eu não sou obreiro, eu não sou obreira. Você tem um chamado maior que todos os chamados. Um chamado para a eternidade. Um chamado para o dia do arrebatamento. Acorda, pelo amor de Deus. Esse pecado está te levando para o inferno. A condenação está chegando. Deus não está brincando de julgar. É hora de tomarmos uma decisão. Você tem consciência do que é o pecado. Você tem consciência do que é a transgressão. Tome uma atitude. Quebranta a tua alma diante daquele que pode te perdoar. Você vai sair daqui como chegou. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Não retires de mim o teu Espírito. Tome uma decisão. Se queremos o céu, devemos odiar o pecado e abandoná-lo. A graça do Senhor virá sobre nós.
A graça do Senhor não falta para quem se arrepende. Não vai faltar perdão no céu para quem se arrepende. Qualquer um que se arrepender terá o perdão de Deus. Confessa e deixa. Senhor meu Deus e Pai, preguei a palavra do Senhor. Fui sincero e correto naquilo que o Senhor nos deu. Agora eu peço a Ti, promove, através do agir do Teu Espírito, da unção do Teu Espírito, promove a palavra em cada coração, enche cada coração, fortalece cada coração com as convicções da verdade, e levanta um povo santo, prepara o povo para o avivamento, Senhor, que neste seminário, Tu possas derramar dos céus o avivamento, com liberdade, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre cada obreiro, sobre cada obreira, sobre cada vida, sobre cada membro congregado, visitante, internauta, que o Senhor tenha a liberdade de derramar avivamento, o avivamento que transforma as nossas vidas, que nos levanta em santidade, para viver de verdade o santo evangelho do Senhor. Pai, olha com graça, olha com misericórdia. Meu Deus, quebra as cadeias do inferno, tira o jugo das trevas, tira o domínio de Satanás, tira das mentes as cauterizações, tira das mentes, meu Pai, todo e qualquer convencimento do inimigo, do adversário, queima com fogo, tira o pecado, 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 arranca o pecado, em nome de Jesus Cristo. Haja liberdade, haja salvação, haja reconcílio, haja graça, haja perdão, haja vida, haja avivamento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.